E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do 8º ano. Na aula de hoje, pessoal, exercícios de texto teatral, justamente para a gente começar a entender melhor como é a posição do que a gente estava vendo. Então vamos lá. Esses exercícios, gente, eles estão referentes no livro 2, né? Estão presentes lá na página 34 e 35, beleza? Então, podem pegar a apostila de vocês. Então nós temos ali, gente, toda a parte do texto. Então vamos à leitura desse texto, certo? O Palácio dos Urubus, cena 1. Toque de clarim, voz de arauto, anuncia no bom tom pelos 4 cantos do teatro. Fala do arauto. Atenção, atenção, moradores de Babaneirali. Por ordem do suavíssimo e humaníssimo rei, Sua Majestade Navarro Ramírez Penha Casoroli, não se pode mais entrar no Museu Real Histórico comendo pipoca ou mascando os chicletes de bola. Um ploque sonoro do estouro da bola de chiclete. A ordem é repetida. Amanhece em Babaneirali. Um refletor focaliza um homem amarrado numa cadeira com uma vistosa melancia na cabeça, e outra extremidade Reston, vestido a Guilherme Tell, estica um bonito arco, pronto para disparar a flecha. Dispara a flecha e parte e atinge em cheio o coração do homem, causando uma violenta explosão de sangue. Aí Reston: errei, papai, mais uma vez errei, Navarro. Estou cansado de afirmar que esse definitivamente não é o seu esporte favorito. A fala de Reston: acaso o senhor está insinuando que devo jogar futebol, Navarro? Não, mas você não tem vocação para ser arqueiro. Reston inconformado. Esse inconformado não é lido. Ele que vai ter que fazer a expressão de inconformado. Só preciso de mais treino, senhor meu pai. Deliciando-se com um pedacinho da melancia partida. Pratica um esporte menos violento. Violento? Arco e flecha? Violento? Quando não se tem pontaria e o alvo é humano, protestando, enérgico e indignado. O alvo é uma melancia que você nunca acerta. O senhor está me desencorajando? Não se esqueça que faz parte da boa educação de um herdeiro do trono o esporte, a caça e a competição e a luta. Não esqueço, como poderia esquecer se esse é o 6º primeiro-ministro que morre devido à sua mania de ser arqueiro? O país pode entrar em crise. Os meus súditos mais chegados andam apavorados com a tênue possibilidade de vir a ser primeiro-ministro. O cargo passou a inspirar horror, tal instabilidade e insegurança. Ninguém precisa ficar sabendo dos meus pequenos insucessos. Bote a culpa no povo. O povo não é mágico. Há 30 anos assumiu o poder. Há 30 anos o povo não possui mais nem garfo nem faca para comer, quanto mais arco e flecha. Quando o grande Nero incendiou Roma, não precisou justificar se o povo tinha ou não caixa de fósforo ou isqueiro. O seu paralelismo histórico é arejado, é surpreendente, mas Roma foi Roma, Babaneirali é Babaneirali. Senhor meu pai, seus argumentos não vão mudar o meu modo de pensar. Continuarei a praticar arco e flecha. Pelo menos você poderia praticar com uma fruta maior? Talvez assim não errasse o verdadeiro alvo. Maior? Comecei com maçã, fruta nobre, passei a contragosto para realistas cachos de banana. Estou em melancia. O senhor está pensando que vou me exercitar com uma detestável jaca? Viramos a página. Não precisa mudar a fruta. Coloque qualquer fruta na cabeça de um homem qualquer. Você poderá até voltar a usar maçã, desde que o homem que esteja com ela na cabeça seja uma pessoa simples, comum, um homem do povo. Papai, um homem simples não me dará responsabilidade nem motivação para aprimorar minhas flechadas. Para me dedicar com afinco e entusiasmo, é necessário que a fruta que esteja na cabeça de uma verdadeira personalidade. O que significa a morte de um homem qualquer? Nada, tem tantos, um a mais ou a menos, né? Que importa? Que importância faz? Não, senhor meu pai, já basta a fruta não ser nobre. Seria menos desastroso se nessa fase inicial dos seus exercícios você usasse o nosso ministro da Educação. Ora, francamente, meu pai, para que serve o ministro da Educação em nosso país?
temos aí a crítica social, né? Então vamos lá. Quero que vocês leiam com o professor ali na página 34 o quadro que está escrito gênero textual. Então, no texto teatral, as ações se desenrolam, são contadas por meio de falas de personagem, sem necessariamente a participação de um narrador. Algumas indicações da cena são feitas por meio de rúbricas, que descrevem as características e ações dos personagens dos locais onde a história acontece. Este gênero textual não se restringe ao texto, mas completa em sua encenação. Por isso é tanto teatro quanto literatura, e é como literatura que devemos ler os textos teatrais. Assim, quando se está lendo e interpretando o gênero, é preciso ter em mente que alguns elementos estruturais da narrativa, como personagem, enredo e ação. Então vejam, pessoal, a estrutura do que a gente acabou de ler, ela é importante justamente para que a gente tenha uma noção da quantidade de informação que é passada para a gente nesse texto. Então, temos nesse texto um texto tragicômico. Vemos a ideia de um rei que tem um filho que quer praticar arco e flecha, sendo ruim no arco e flecha, e ele quer praticar com pessoas vivas e importantes. Aonde que a gente tem a crítica social? Ali na parte onde os filhos vão... onde o filho quer testar só com gente importante, com o primeiro-ministro. Por que ele não quer testar numa pessoa comum? Porque as pessoas comuns não vão ter importância, ele não vai se importar. Veja que ele é tragicômico. Trágico porque envolve algo trágico, um monarca que não respeita os seus súditos, e cômico pela maneira com que acontece. A gente vê uma crítica social sendo construída, de qual os ricos, os reis, não se importam com seus súditos. Eles simplesmente querem tirar o dinheiro deles. Vejo que o pai não está falando para ele não usar o povo porque o pai é bonzinho. O pai fala que há 30 anos ele assumiu o trono e há 30 anos as pessoas não têm onde comer. Então tem os elementos que nós temos que ir entendendo de como vai funcionando, que finaliza usando o ministro da Educação. E ele fala, nossa pai, para que serve o ministro da Educação aqui? A gente vê a crítica ali. Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta, qual foi a primeira proibição real anunciada pelo arauto? 2. Como o rei era caracterizado pelo arauto? 3. Como se dá a construção da cena, ou seja, a presença de narrador para contar o que ocorre na cena? Justifique. Por que o rei considera o arco e flecha um esporte violento? E o que demonstra a flecha de Reston assim que mata o ministro? Pausa aí, gente, e tenta resolver esses exercícios. Beleza, então? Vamos lá, pessoal. Então, qual foi a primeira proibição real? Só um pouquinho, gente, perdão. Entrar no Museu Real. A primeira proibição foi entrar no Museu Real, histórico, comendo pipoca ou mascando chicletes de bola. Por que eles fazem isso? Justamente para que eles tenham quem o príncipe possa treinar. Segunda pergunta. Como o rei era caracterizado pelo arauto? Então, como suavíssimo e humaníssimo. Ele era mesmo? A partir da descrição que a gente vê dele falando das pessoas, que as pessoas não tinham mais nada? Não, ele não era. A gente consegue perceber isso no texto. 3. Como se dá a construção da cena? Há a presença de um narrador para contar o que ocorre na cena? Justifique. Então, nós não temos a presença do narrador. Uma ação dramática se dá na base do diálogo dos personagens. Por meio dele, é possível saber o que acontece na história. Não tem um narrador, mas a gente tem quando o personagem está indignado, quando o personagem está se movendo, está comendo uma fruta. É a rúbrica que mostra para a gente os elementos que a gente tem no texto. 4. Por que o rei considera arco e flecha um esporte violento? Porque se pode matar muita gente
quando não se tem pontaria. Vejam, era uma pessoa com uma fruta, ele começou com uma maçã, passou para um cacho de banana e passou para uma melancia e ainda assim ele não acertava, o príncipe. E, o que demonstra a fala de Reston assim que mata o ministro? Então, indiferença, desprezo e pouco caso, Errei de novo. Vejam, aí que está o tragicômico, o elemento surpresa que a gente vai ter nessa história, certo? Então, vamos lá. 6. Existe um recurso de linguagem que consiste em fazer uma afirmação dando a entender exatamente o contrário? Esse recurso se chamaria ironia. Por que podemos afirmar de modo que o arauto caracteriza o rei é irônico? Assinale a alternativa correta, A, B ou C. Vai, pausa aí, pessoal. Beleza, então? Então, olha lá, pessoal. A resposta certa é a letra B. Então, porque ele apresenta como suavíssimo e humaníssimo, mas as ações do rei se mostram extremamente ao contrário. Veja, por mais que o rei seja contra as atitudes do filho dele, ele também não faz nada para impedir. Ele fica ali justamente falando para ele, veja, filho, você precisa trocar de esporte. Mas ele também, enquanto o filho mata, ele também não muda. Perceberam isso? Então, 7. Quando afirmamos que um esporte é o nosso favorito, estamos dizendo que gostamos dele acima de todos os outros. Com que sentido Navarro usou a palavra favorito no texto? Pergunta 8. O fato de Navarro tentar convencer o filho a mudar o esporte demonstra que ele era um homem bom, preocupado com as vítimas do filho? E Reston também pensa que o arco e flecha é um esporte violento? Qual é a proposta do rei para resolver o problema das mortes causadas pelo filho? Então, a 7, querendo dizer que não era o melhor esporte para o seu filho, não era um esporte em que ele tinha o melhor desempenho ou para o qual ele tinha o jeito. Na pergunta 8, o fato de Navarro entrar e convencer o filho a mudar de esporte demonstra que ele era um homem bom, preocupado com o filho? Não. Ele não se importava com as pessoas, só estava preocupado em perder o primeiro-ministro. Ele era um rei e ele tinha um primeiro-ministro. Alguém que atua fazendo a parte do executivo. Reston também pensa que o arco e flecha é um esporte violento? Reston era o príncipe. Não, Reston não pensa assim, pois para ele o alvo são as frutas. As mortes são apenas acidentes de percurso. E, na nossa última pergunta, qual é a proposta do rei para resolver os problemas das mortes causadas pelo filho? Vai ser propõe ao filho que ele use homens comuns ou homens do povo. Por quê? Porque ninguém quer assumir o cargo de primeiro-ministro, que é o cargo que dá apoio ao rei, que é o cargo que traz força ao rei. Esse cargo que ele demanda uma extrema coragem, que demanda a mão esquerda do rei, a mão direita do rei, ele passa a ser desprezado, uma vez que eles não conseguem ter esses cuidados, eles não conseguem entender por que o rei aceita. Então, quando o rei chega e fala que quer que seja o primeiro-ministro, faz um convite para um súdito de sua corte, esse rei já fica com medo, esse súdito já fica com medo, porque ele sabe que ele pode acabar se tornando um alvo do filho do rei. Beleza então, pessoal? Gente, finalizar os exercícios lá na página 36. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.